Então, a primeira pergunta que eu gostava de fazer é a seguinte. Quando vieste falar comigo no Facebook, eu reparei, falaste comigo num português praticamente perfeito. O que é estranho porque qualquer outro realizador, mesmo sendo espanhol, se calhar teria falado ou espanhol ou inglês. Isto para chegar à questão da língua, que é tão importante nos teus filmes e sobretudo no Cow on the Ice. Porquê que nesse processo de aculturação a um país novo e às suas gentes, porquê que para ti a língua é tão fundamental? Porque a maioria das pessoas, se calhar, que emigra para a Suécia e trabalha lá, a primeira coisa que pensa não é aprender a língua. Mas foi o teu caso. Porquê? Eu, em primeiro lugar, penso porque eu falo galego, sou galego, mas é certo que o galego não tem o prestígio que tem, por exemplo, o catalão em Catalunha ou mesmo o euskera em partes de Euskadi. Então, eu penso que talvez como galego falante, desenvolvi uma sensibilidade cara a, digamos, a todas as capas de conhecimento que te dá o idioma local. Então, é certo que eu, quando cheguei à Suécia, verifiquei que pode-se viver na Suécia sem falar sueco. É um país absolutamente bilíngue, onde, ademais, muita da migração que recebem são profissionais técnicos. Eu tinha muitos amigos de muitos países que desenvolviam profissões técnicas, nas que não precisavam o sueco, no seu dia a dia tampouco. Até o caso de gente que tinha filhos e filhas suecos, com parelhas suecas, que ainda não falavam sueco. Mas, como em todas as culturas, há umas capas de conhecimento da cultura ao que não tem acesso se não é através do idioma próprio. Mas, aprendendo o sueco, aprender vários idiomas ao longo da minha vida, mas nunca um tão distinto como o sueco, eu decatei-me de que havia uma relação muito forte entre o idioma sueco e a paisagem, que nós não temos em português, em galego ou em espanhol, ou em italiano mesmo. Então, penso que isto foi muito importante no desenvolvimento do filme, porque permitiu uma reflexão sobre a paisagem, não só desde um ponto de vista psicológico, como esta bipolaridade escandinava associada ao momento do ano, mas um grau de conhecimento através da língua. Sempre ponho um exemplo muito bonito que é Wild Strawberries, Amor dos Salvajes de Bergman. Depois, se queres, explico-te exatamente o que significa essa expressão, porque é uma palavra sueca, smultronstället, que é a minha palavra favorita, e tem muitíssimas leituras psicológicas, sociológicas, relacionadas com a memória, com a experiência, que não se podem perceber no outro idioma. Então, qualquer possível tradução desta expressão, Amor dos Salvajes, diz Amor em português também, em galego. Aqui dizemos Amor Silvestre, acho que é Amor Silvestre. Sim. Então, há muitas palavras e muitas expressões suecas muito vinculadas à paisagem, como no Cow on the Ice, não é Bata sobre o Geo, também é uma leitura por uma parte geográfica de clima, mas psicológica também. Então, quando me cheguei um pouco mais a esta relação, atopei a estrutura do filme, mas você perguntava pela experiência mais como cidadão, como vizinho. E sim que é certo que, como eles são plenamente conscientes de que alguém pode desenvolver uma vida inteira sem falar o sueco, quando um imigrante chega a eles no seu próprio idioma, eu penso que há um pequeno clique na sua atitude, às vezes excessivamente hermética, desde um ponto de vista latino, digamos. Há algum tipo de clique que no que estás a comunicar não sou um visitante, ou sou um cidadão, ou sou um vizinho. E porquê que tu utilizaste aquela, em termos agora mais cinematográficos, eu escrevi isto naquele texto que tu leste, enquanto tu não sabes o sueco, legendas o filme sempre com intertítulos. E só depois, quando passas a falar o sueco, é que começas a narrar oralmente. Sim. Porque essa opção é uma opção estética. Não, de feito, muito bem ensaiada também a experiência, porque os intertítulos que você vê durante a primeira metade do filme, que é mudo ainda, não é silente, mas é mudo,
São literalmente anotações escritas que eu fazia cada vez que eu gravo uma imagem. Para eu depois na montagem, no futuro, digamos, ter uma percepção realista do pensamento detrás dessa imagem, eu sempre tentava ter um registro escrito. Mesmo nos muros das obras em que nós estávamos a trabalhar na construção de uma casa, às vezes quando não tinha uma folha eu escrevia também nos muros. Então penso que essa primeira parte que muda é comunicada através de pensamentos escritos e de algum jeito a atitude de não introduzir a voz até que eu tenha voz em realidade. Até que eu me posso comunicar oralmente. Então essa parte de pensamentos escritos mais introspectiva é também um registro do pensamento associado à imagem e à experiência. E depois, quando eu posso comunicar oralmente, é quando introduzo a voz. Mas para mim era importante neste caso, porque aprendes um idioma para comunicar, então tem que haver um diálogo. Então para mim era importante não fazer uma voice-over, mas um diálogo. Então as poucas vezes que se fala sueco, quase sempre penso que estabelece um diálogo com uma pessoa local, como na última cena, quando se explica o significado da expressão no cão de Iceland, quase sempre um diálogo. Mesmo por isso, agora que me posso comunicar, vou me comunicar com alguém mais. Então não é só com o espectador, como se uma voice-over, também com outro personagem do filme. Há quando estavas a falar tens muitas filmagens com os trabalhadores, não é? E aliás, tens isso até num filme anterior, o teu primeiro filme, o Petring, não é? Sim. Pronto. Isso de alguma forma também funciona como uma metáfora para a tua própria construção, não é? A construção civil das obras e a tua construção enquanto cidadão no novo país. Foi fácil para ti, tu eras o único, eu acho que diz isso no filme, eras o único imigrante a trabalhar naquele sítio. Foi fácil para ti convencer os restantes trabalhadores a entrar no filme? Eles não se importaram com a questão? Eu penso que eles nunca creram exatamente o que eu lhes estava a explicar. Eu penso que nunca creram que era um filme. Okay. Eu penso que eles chamavam-me o espanhol romântico, porque quando eles paravam para tomar o café, eu andava a filmar as nuvens, os céus e tudo. Mas eu penso que eles, ainda que sabiam que eu estava gravando em todo momento, porque eu fazia com o telefone móvel, eles realmente não acreditavam que isto era um filme. Então isto permitiu muito o acesso a uma certa intimidade. Depois a urgência e a discrição do telefone ajudou muito também. Mas eu penso que em definitiva elas sempre contribuíram porque não acreditavam que isto podia ser um filme. Okay. Tu vais para a Suécia por causa de uma relação amorosa que tens. Sim. E depois, a meio do filme, a relação termina. Não é? Eu não sei até que ponto a dimensão ficcional do documentário, mas ela termina. A minha pergunta é, em situações normais, normalmente quando isso acontece as pessoas voltam. Sim. Tu ficas, e ainda ficas bastante mais tempo. Ficas porque tens um filme para acabar e queres fazer o filme até ao fim? Ficas porque gostas do país? O que é que... Foi o cinema que te fez ficar porque querias terminar o filme ou foi outra coisa? Não, neste caso, algo muito interessante é que este projeto teve muitas versões autoconclusivas de diferentes durações correspondentes a diferentes etapas vitais. Okay. Houve uma curta, como te dizias, Petring, que se corresponde a 3 meses de vida, e nesse momento era autoconclusiva, e para mim tinha muito sentido. Depois houve outra versão de 50 minutos, que se apresentou no Reina Sofia, em Madrid, que para mim também se correspondia a 1 ano e meio, e também era autoconclusiva, ainda que a linguagem não estava ainda tão depurada e tão presente, não estruturada do filme. Então eu penso que as diferentes versões do filme iam se estruturando e resolvendo em função das decisões vitais. Então não fiquei para rematar o filme, rematei o filme quando eu decidi não ficar mais. Mas a decisão de ficar foi porque eu
uma vez que o motivo principal de estar ali, que é a relação amorosa, como você disse, remata, eu decato-me de que ainda muitos graus de conhecimento da cultura que eu não adquiri. Eu penso que marchar nesse momento seria interromper um processo de aprendizagem de uma cultura muito forte, muito distante, e digamos que estava na metade do caminho e não teria muito sentido ainda interromper algo que levava um crescimento pessoal. E estava associado à língua. Eu lembro que eu dizia sempre a broma de o dia que eu posso falar sueco corretamente, eu vou marchar. E foi assim. Digamos que nesse momento eu decatei-me de que tinha um conhecimento suficiente da cultura, que de algum jeito cumplira e tinha uma satisfação, se poderia dizer. E nesse momento pensei que podia marchar em paz. No Cowing the Ice há muitas referências à literatura sueca, livros que estás a ler. Sim. E que tu, de forma quase, é raro ver isso hoje em dia, mas de forma quase autodisciplinadora, queres ler para entrares no país novo em que estás. Eu tenho uma questão que é a seguinte: muitas vezes eu vejo cinema sei lá, da Suécia ou da Rússia ou da Argentina, cinema feito por autores, não é? Que têm uma visão específica do que é que estão a fazer, e fico sempre a pensar se as pessoas e os hábitos que eles filmam correspondem mesmo àquele país, ou se não são já uma interpretação. O que eu quero dizer é, por exemplo, eu nunca fui à Rússia, pronto, mas eu somos Tarkovsky. Será que as pessoas russas são como as de Tarkovsky? Isto para te perguntar, tu que estiveste na Suécia, viveste lá, etc., por exemplo, as pessoas e os hábitos dos filmes do Bergman, que ainda há bocado falaste, são assim? São como nós vemos nos filmes? É interessante porque eu pensei isto a primeira vez que eu esteve em Helsinki. Eu fui num bar, eu disse, isto é uma cena de Kaurismäki, mas eu disse, este bar, Kaurismäki copiou isto da realidade ou eu tenho o filtro Kaurismäki e aplico a realidade? Sim. Então com Bergman penso que é o mesmo. É certo que no caso de Bergman são situações muito mais íntimas, claro. Sempre bem selladas, um dilema moral ao que talvez não temos sempre acesso. Claro. Mas sim que é certo que esta, digamos, eu penso que sim que existe uma relação não trágica, porque eles dizem que nós os Sul somos muito trágicos, mas há algum tipo de... os suecos dizem que os latinos somos muito trágicos na nossa relação com a vida em geral, entre nós, mas com a vida, que temos uma atitude trágica ante a vida. Então, nesse caso, eu penso que ante a falta do conflito religioso que eles têm, o conflito moral vem mais do ponto de vista da responsabilidade, de algum jeito de... Penso que tem um sentido da responsabilidade muito mais forte associado a ser... Porque, ademais, não é uma cultura que agora está muito influenciada pelo protestantismo, é uma cultura quase completamente ateia, eu penso, desde os anos 60. Então, sim que é certo que nas culturas cristãs está o sentimento de culpa, ali está quase o de... Desculpa interromper-te, mas eu acho que isso também tem a ver com o protestantismo, neste sentido, porque o protestantismo, a grande diferença para o catolicismo, é o facto de não haver uma intermediação entre a pessoa e Deus. Ou seja, tu respondes diretamente perante Deus e não te podes confessar, não podes lavar os teus pecados, o que quer que isso seja. E por isso eu acho que isso fomenta esse tipo de autorresponsabilidade muito mais vertical. E não sei se me estou a dizer. Sim, mas o que notei, o que eu percebo é a diferença principal do ponto de vista de conflito moral que podem ter as sociedades católicas, neste caso uma bastante ateia como é a sueca, é que no catolicismo está a culpa, mas neste caso na cultura sueca está o dever.
é a principal diferença, que a culpa é a posteriori, mas o dever é a priori. Então, algo muito interessante é que nós nos arrepentimos a posteriori do que fizemos, mas eles não se permitem a si mesmos fazê-lo a priori. Então, é uma atitude completamente distinta, que tem que ver com, incluso com uma atitude mais ativa que nós podemos ter. Ok, falando mal, cagámos-la, depois se nos arrepentiremos, eles não se permitem a si mesmos incumprir. Sim. Então eu penso que o cinema de Bergman fala muito disto, do sentimento de dever. Estes conflitos morais, Bergman fala muito da religião, por suposto, de feito a presença no seu cinema, eu penso que não se corresponde com a cultura contemporânea sueca, mas sempre está esta presença do dever, que penso que nós não temos tanto, nós temos a quase oposta, que é a da culpa. Sempre posterior à frente. Eu penso que sim, eu tenho a sensação, mas depois, incluso na vida diária, penso que somos mais proativos. Também pode que venha daí, pode que venha de outros fatores, mas eu percebo que eles são muito mais cautos sempre. É uma atitude cauta a cada âmbito da vida. Pode ter relação, talvez seja a minha teoria, não sei. Ok. No outro filme que estás aqui a apresentar no Porto Postdoc, o Rust, o que vemos é um homem que está no exterior, não é? Está numa paisagem até muito semelhante às que vemos no Cow on the Ice, e que depois entra num edifício abandonado, no escuro, portanto, do exterior para o interior e da claridade para o escuro. E no escuro faz um trajeto algo misterioso de recolha da rust, não é? Da ferrugem. Achas que podemos estabelecer uma espécie de paralelo entre, isto é uma ideia que me surgiu a ver o filme, e que por acaso até nem escrevi no texto. Ontem estava aqui a preparar as perguntas e lembrei-me disso. Podemos pensar num certo paralelo entre aquele edifício, aquela escuridão e a sala de cinema. Isto é muito bom, porque eu mesmo não pensava. No sentido em que também no cinema e no escuro é como se também descobríssemos o mistério de muitas coisas. E onde vamos às origens um pouco de tudo. Isso fez-me lembrar um bocado, porque ele ao procurar a ferrugem também está a procurar isso, a origem das coisas, o passado, o presente. É uma relação, agora que apontas, que mesmo não pensar, mas quando falas de sala de cinema escura, eu penso no ritual de ir ao cinema. Este filme é um ritual também. Por algum talvez não sabemos o que faz precisamente, mas sabemos que forma parte de um processo que ele conhece muito bem. E que vês incluso talvez nas as velas, candles. Candles. Isso também tem de um jeito sublinhar o ritual, o rito, neste caso. E um certo misticismo. Exato. Sim que penso, eu sempre consigo a experiência ainda de ir à sala escura como uma cerimônia, como um ritual. Sim. Então, nesse caso, sim que acho a conexão. E depois está, por outra parte, eu li em algum momento que há coisas que só se podem ver na escuridade. Eu gosto muito deste conceito. Também porque era uma pesquisa de como nós podemos comunicar com o passado deste lugar. É um lugar que leva, no filme não se especifica, mas leva uns 50 anos completamente abandonado, sem vida. Então havia duas ideias neste filme. Uma era como nós nos poderíamos comunicar com esse passado, e depois como podemos recuperar a vida deste lugar. E compreendemos desde o começo que tinha que ser através do som. O som destes metais agora é exatamente o mesmo, seguramente, que fazia naquele momento. E quando a única experiência que há, a única, digamos, presença é fantasmagórica, espectral, quando através da vista não se pode alcançar esta vida, pensamos que através do som sim que se podia. Então, enchemos de vida o lugar através do som, através do ruído.
E também pensando que esta ferrugem, quando nós nos comunicamos com esses objetos, com esses materiais, é o jeito de comunicarmos com quem nos empregou antes. Então, esse conceito da comunicação através do material, mais da sonoridade do material, de insuflar vida através do som, está muito presente sempre. Depois, o ator e mais eu tínhamos diferentes percepções, interpretações e mesmo objetivos com esta peça. Tínhamos que dialogar, combater um pouco. Qual era a percepção dele? Por exemplo, ele é um rapaz americano de Seattle que vive no meio da absolutamente nada no centro da Suécia. Uma pessoa que vive muito ilhada. Então, ele estava muito interessado em som, ele é ferreiro, então também no metal. E tinha esta ideia muito filosófica, muito existencial desta comunicação com o passado através dos objetos, através do material. Eu concordava, mas eu também pensava, tu és um raparigo de Seattle, americano, que está vivendo absolutamente sozinho aqui. Então, não será este o único jeito que tu tens de te comunicar com alguém, não só com o passado, mas de te comunicar. Então, para mim, era também um retrato da sua idade, deste homem. Há um jogo filosófico muito bonito, que é algo assim como: se uma árvore cai no meio do bosque e não há ninguém para ouvir, faz um som ou não. Então, para mim, era de algum jeito o mesmo. Se tu estás aqui, neste lugar completamente só, mas não há ninguém que verifica que tu existes, que te faz este som. Será que existes? Exato. Então, ele fazia, nesta comunicação com o passado, eu fazia também sobre a sua solidariedade, eu comunico-me com o passado porque não me posso comunicar com ninguém. Era mais doado ver um alce que ver outro ser humano ali. Sim. Ele viu o filme? Sim. Como é que o conheceste? Ele participou num encontro de artistas sonoros que refletiam sobre a relação, digamos, a relação entre o viandante, o som, a arquitetura. Era muito complexo, mas basicamente eram artistas sonoros que era como arte sonora urbana. Ele chegou ali com uns aparelhos, ele é ferreiro, chegou com uns aparelhos metálicos muito grandes, como campás, que metiam um som muito estranho e convidava a todos os viandantes a experimentar, a tocá-lo. Então eu conheci ali. Tu nos teus filmes, por exemplo, na tua página, tens sempre um director's statement, em que tu falas sobre um bocadinho nos filmes. E por exemplo, no Cow on the Ice também falas da importância, acho que é nesse, da importância da autobiografia do John Mekas. Sim. E os textos que tu escreves, além de estarem muito bem escritos, são muito interessantes, o que é raro de ver em cineastas. Isto é, há cineastas que filmam muito bem, mas que ou não escrevem, ou quando escrevem não são tão bons como no filme. E muitas vezes nem têm muito interesse em explicar os filmes. Onde é que te vem a ti esse interesse por... É engraçado porque os teus textos parecem como se fossem um prolongamento do filme. Há o filme e depois tu fazes assim uma série de... um bocado como os intertítulos que estavas a falar, que eram registros escritos, e que são sempre também interessantes e reveladores de outras leituras do filme. De onde é que te vem essa... Tu lês muito sobre cinema, ou lias? Crítica? Sim, imagino que vem do feito de que eu, como estudante de cinema, comecei a escrever crítica cinematográfica.
Então, um companheiro que se chama Victor Paz, mas eu criamos uma revista galega que se chama A Quarta Parede. Ah, eu conheço. Sim, então nós fundamos juntos. Ok. E durante a fase final dos meus estudos, a verdade é que eu escrevia muito. E imagino que talvez essa querência por refletir de um jeito escrito sobre o trabalho cinematográfico ainda se mantém aí. Mas também penso que é da incapacidade de comunicar certos conceitos através do cinema também. É certo que são dois códigos distintos, o escrito e o audiovisual. E talvez podem ser um complemento ou pode ser simplesmente uma divagação a posteriori, a priori, não sei, mas são códigos distintos e penso que a escritura permite-me um achegamento ao mesmo material distinto, ou o mesmo conceito que eu queria explorar através das imagens e os sons. Depois, talvez tenha outro jeito de eu comunicar por escrito. Mas ainda escreves na Quarta Parede? Não. Desafortunadamente não tenho tempo. Ok. Quando estavas a falar da relação entre a língua, o idioma e a paisagem, a ideia que me ficou é que o ritmo do filme, que é lento, está perfeitamente harmonizado com a própria paisagem sueca. Isto é, os planos que tu tens, por exemplo, do campo, da neve, etc., são planos que se calhar qualquer pessoa diria que são bonitos e gostaria de filmar, mas o que eu quero dizer é, eles não estão lá porque são bonitos, fazem sentido no filme como estão. Queres-me falar um bocadinho disso, da questão da paisagem, dessa relação com a linguagem que falaste há bocado? Sim. Em primeiro lugar, penso que agora estive a filmar em latitudes muito distintas. Há 4 dias eu cheguei do Sahara, onde estou a fazer o filme, e agora marcho ao Círculo Polar Ártico a fazer outro. O que me decatei filmando nestas latitudes tão distintas, depois na fronteira entre Portugal e a Galiza, depois em Suécia, é que de algum jeito parte de um conceito muito vago que começou a explorar através da câmara diretamente. E o que eu detecto é que em cada lugar o encadre, o ritmo, o achegamento às pessoas vão em função de uma espécie de energia que eu detecto no lugar. Eu decato-me de que a câmara e o achegamento no Sahara é muito mais direto, muito mais enérgico, muito mais caótico, muito mais anárquico que o que agora, por exemplo, vou ter, estive a ter no Círculo Polar Ártico. É muito mais sossegado, muito mais contemplativo, muito mais preciso também. Então eu penso que isto acontece o mesmo no K1 10, sobretudo a parte última. Primeiro é uma evolução cinematográfica ou de linguagem cinematográfica, no sentido de que a primeira metade é muito urgente, muito direta, gravada com o telefone móvel no trabalho, e digamos que é uma urgência por comunicar, por almoçar, por refletir, por registrar. Depois, à medida que vai evolucionando, digamos, a aprendizagem da linguagem cinematográfica e da cultura, penso que muito mais sossegada, muito mais reflexiva. Daí esses últimos planos que são, como você dizia, mais pictóricos. Mas também pela época do ano no que é. Porque há uma energia, eu penso que a Suécia ou Noruega são países de uma energia bipolar, no que há a nível de paisagem, mais de ritmo, mais de volume, mais de presença de seres humanos fora, de contacto, de diálogo. Há uma diferença muito marcada de relação com o espaço, de transporte mesmo, segundo a época do ano. É muito marcada. No sul não podemos reconhecer até que ponto tudo cambia em função do clima. É incrível. Eu sempre ponho um exemplo muito bonito. Eu vivia à beira de um lago, que se vê no filme. Há um momento no que há uma mulher caminhando que me pergunta a mim se é seguro caminhar sobre o gelo, quando não sei. Pois este é um lago, eu vivia à beira desse lago. Para eu poder ir à outra beira do lago durante o resto do ano,
eu tinha que colher um trem e fazer uns 65 minutos de trem. De repente este lago converte-se em gelo e tu podes caminhar a través em 15 minutos a pé. Então este conceito da relação com o espaço é muito interessante, porque não é só que visualmente cambia, não é só que a nível de lumínico afeta-te de um jeito biológico, não é que já não há ninguém na rua, é que mesmo a ruta que te estabeleces é distinta em função do ano. Há caminhos que estão fechados e proibidos a caminhar. Então eu penso que é um conceito de relação com o clima e com a paisagem que nós desconhecemos no sul. Estabelece uma energia, um ritmo que talvez está aí no filme, penso, cara ao final, nesses planos mais contemplativos. Antes falava da relação entre a linguagem sueca e a paisagem sueca, e evidentemente a cultura, a idiosincrasia, a identidade é uma consequência da paisagem que ao mesmo tempo é uma consequência do clima. Queres-nos falar um bocadinho também aqui para quem segue o festival sobre os teus projetos futuros, esses filmes que estavas a filmar no Saara e agora no Polo Norte, né? Sendo que tu já filmaste um filme no deserto, não tenho ideia. Sim, com os medos. Sim. Agora eu levo 2 anos trabalhando como professor voluntário nos acampamentos de refugiados saharauis no Sahara. Então, a primeira vez que fiz uma pequena peça com 2 cativos, 2 rapazigos pequenos, porque era algum jeito de convidar os meus alunos a sair e filmar. Então, como uma fim de semana fizemos como atividade de todos sair e gravar, e daí saiu uma peça pequenininha. Mas agora sim que levo trabalhando já 2 anos num projeto de longa-metragem no Sahara. Ficção ou documental? É documental, penso que é documental, é mais próximo aos códigos do documental. Mas o ponto de partida eram os carros, os coches. Então, o ponto de partida é a relação entre a comunidade local e os seus coches. Mas depois foi tomando muitas direções, apareceram personagens. E agora, quase penso que é um retrato de uma geração de rapazigos e raparigas saharauis. É uma descrição muito vaga também, mas ainda estamos aí a desenvolver o projeto. Okay. Depois há outro projeto que é no Ártico, que tem uma relação com Portugal, de feito. Então. Porque é sobre um biólogo português que a começo do século XX marcha ao Ártico a investigar a relação entre a falta de luz e como isso afeta de um jeito biológico o corpo humano. Como é que se chama? O homem. O português? Chama-se João Martins. João Martins? Sim. E vamos a tentar de seguir a pegada dele. Sim, a pegada dele. Ok. Tá. Obrigado.